Nem saíram direito da outra aula, já estavam aqui querendo entrar. Coisa boa isso. Vamos lá? Vou só ver esse aqui, então. Então, é a atividade da página 8 da apostila de vocês. Nós fizemos até a questão 9. Vamos fazer agora a questão 10 e as outras que estão faltando, tá? Então, nós temos aqui, ó, todo mundo já pegou a apostila? Na página 8? Sim. Sim. Alguém não tem ainda a apostila? Para poder acompanhar, né? Senão fica difícil acompanhar sem a apostila. Depois se perde todo. A nossa prova já está aí, já está chegando também. Né? Então vamos lá. É a 10ª. O parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra. Quando ele fala ali curiosa, ele quer dizer que ela é surpreendente, né? Porque é diferente a cidade. Lembra que a gente leu? É uma cidade toda cheia de muros, né? Com aquela cor de tijolo, cor de terra. Então, ela é surpreendente. A questão 11, há outro momento no texto em que ele expressa uma avaliação. Lá no texto, voltando lá no texto, onde que ele expressa uma avaliação. Onde que vocês assinalaram que ele expressa uma avaliação? Ele está avaliando a cidade, o lugar. Eu passei demais. É no textinho em cima, né? No textinho da página 8. Passei demais. Nesse texto aqui, a avaliação está aqui, ó. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Horário, gente. Né? Aqui, último parágrafo. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. A 12, o narrador compara a cidade peruana às cidades brasileiras. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes, né? Se ele está fazendo uma comparação, porque elas têm características semelhantes. A B, copie do texto que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Então, aqui, o que tem em comum que ele falou? Ele falou que as casas são baixas e simples, os muros pintados com anúncios de lojas, né? Crianças brincando sem camisa e sem adultos por perto, para ver a tranquilidade do lugar, né? E carros velhos andando pela rua. Tá? Essas são... Sim, eu coloquei literalmente tudo isso, copiei tudo e coloquei tudo isso. Corretíssimo, é bem isso que tem que fazer mesmo. A letra C, pela descrição que há no parágrafo, trata-se de um grande centro urbano ou de uma cidade interiorana? Cidade do interior, né? Um grande centro urbano seria uma cidade com altos prédios e carros novos, né? Não teria muros de barro, né? Tudo bem até aqui? Sim. A letra D. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifica essa afirmação. Essa cidade de Trujillo, ela tem uma memória ainda do interior de Minas Gerais, né, em Mato Grosso. Não sei se alguém já teve oportunidade, Mato Grosso ainda tem muitas ruas de chão batido, né? É bem diferente, né? Eu não sabia disso. Eu tinha colocado que não é tão igual, porque agora geralmente nós crianças ficamos em casa no TV. No dia de hoje é verdade, mas tá certo, pode deixar. Posso? Pode. Mas também falar das casas, né? Das ruas, dos carros, né? É tudo bem diferente hoje, né? Prof, eu coloquei uma coisa diferente. Fala. Pode falar. Eu coloquei, pois a maioria das cidades brasileiras estão muito avançadas hoje em dia. Correto, porque, né, aqui quando ele fala, ele está relembrando na época que ele era criança, né, que ele era ainda garoto, que ele era criança que brincava nas ruas sem supervisão de adulto. Hoje vocês brincam na rua sem supervisão de adulto?
É muito difícil, né? É bem difícil. E também cresceu bastante esses caras que querem nos pegar, né? Tipo, o homem do saco. O homem do saco. Na verdade, esse homem do saco é uma lenda, né? Na verdade, não é um homem do saco que quer pegar, não é um homem do saco, né? Mas sim, a gente tem muita... um homem do saco. O homem do saco de lixo. Você viu um homem carregando, um homem carregando um saco, né? 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade, porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagens também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto, há várias informações sobre Xanxan. Indique 3 delas. Então, ele fala dos 10 patrimônios peruanos, né? Ele fala do tamanho do território que era ocupado, né? E parece que eu coloquei bem a quantidade de muros. Pode falar. Eu coloquei cidade com muros de barro. O maior inimigo da cidade é o vento de El Niño, que essa cidade, seu país vizinho, é do Brasil. Certo. São sugestões eu que eu coloquei falei. diferente. Fala. Xanxan é uma cidade com muros de barro. Xanxan fica às margens de Trujillo. Era a maior cidade pré-colombiana. Colombiana. Certo também. A 14, então, nós temos aqui. Com que intenção os sinais de pontuação foram usados nos fragmentos a seguir? Ó. Fiquei de desenhar tudo no trajeto. Aspas. Por que ele botou aqui, ó, aspas na palavra desenhar? Ele está indicando que essa palavra, desenhar, ela está sendo usada com outro sentido, né? Na verdade, não vai pegar um caderno, pegar um lápis e desenhar, né? É fazer o desenho. Não é isso? Seria tão massa tomar uma ilustração para ver como que é. Não é isso. Já era fim de tarde, saí cedo do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi dar uma olhada rápida no patrimônio. Esses parênteses aqui, ó, saí cedo do Brasil, o que ele quer dizer com isso? Ele podia usar uma vírgula aqui. Separar uma explicação. Isso, as explicações. Podia ser usado aqui um travessão aqui, outro aqui, ou vírgulas também, tá? E a última só pode sobrar separar um comentário do restante do período, né? Alguns grupos pequenos, turistas ou estudantes, não tenho certeza, ó. Ele usou o travessão para separar, tá? Um comentário do outro. Aqui, na questão 15, nós temos o sentido denotativo e o sentido figurado. Isso aqui é muito importante. O que é um sentido denotativo? É o sentido real da palavra. E o que é o sentido figurado? É um sentido inventado, imaginário. Quando eu digo assim, ó, aquela menina é uma rosa e a rosa é vermelha. A palavra rosa, em uma das frases, ela está sendo usada no seu sentido real. Qual é o seu sentido real? O seu sentido denotativo? A rosa é uma flor. Ela é uma rosa. A rosa é vermelha, é uma flor. Quando eu digo a menina é uma rosa, eu quero dizer que ela é delicada, que ela é bonita, né? Que ela é perfumada. Então, eu estou usando no sentido figurado. Quando alguém diz para vocês assim, mas esse meu filho, essa minha filha é um anjo. Vocês são um anjo mesmo? Não. Sentido figurado, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês peguem o caneta, o lápis de vocês, qualquer coisa, e escrevam assim, ó, sentido figurado, e coloque essas 2 frasezinhas aqui ao lado, aqui em cima, onde couber aí para vocês. A menina é uma rosa, e escreva assim, rosa, né, sublinhe a palavra rosa e coloque sentido figurado. Tá? E a rosa é uma flor, sublinha a rosa e coloca sentido denotativo. Tá? Do menina uma rosa é sentido? A menina é uma rosa. A menina, ela é uma rosa? Não, eu escrevi errado. Como? Frase? Tanto faz. A menina é uma rosa, um menino, não tem problema.
A menina é uma rosa. Qual é o sentido? Ele é um sentido, ele é verdadeiro? Ele é uma rosa? Ela é uma rosa? Não, é uma Qual é expressão. Olha aqui, então. Qual dos dois sentidos você vai escolher? O denotativo ou o figurado? Figurado. Figurado, exatamente. É um sentido imaginário, né? E o sentido denotativo é o seu sentido verdadeiro, o seu sentido real, tá? Então, no donativo, eu posso colocar rosa vermelha muito bonita, por exemplo? Pode, pode. Ou pode pôr assim, a rosa é uma flor. Todo mundo conseguiu anotar? Precisa que repita? Não, prof. Hum? Caneta roxa, com minha cor. Falhou, não consegui entender. Com a minha favorita, caneta roxa. Ah, tá bom. Mas bem atenção. Que bom. Então, aqui, ó, um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros, que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro, que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Com que sentido a palavra exército é usada no texto? O que a gente sabe que é um exército? São os soldados, né? Pode ser força armada, tropa de soldados aqui. Mas aqui ele não está falando que é esse tipo de exército que está indo, mas sim um grande número de pessoas organizadas, né? Ou um pequeno exército de operários. Eles não fazem parte nem do exército brasileiro, da marinha, da aeronáutica, né? De nada. São pessoas trabalhadoras. Então, um grande exército de operários. Tá? Então, é o grande número de pessoas organizadas. Qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Parece. Um pequeno exército. Isso, um pequeno exército de operários e arqueólogos, né? Tudo isso aqui, até arqueólogos. Agora eu vou perguntar para vocês. Aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. O que é mais importante aqui? Exército. Exército. Um pequeno exército de operários e arqueólogos. O exército eu não posso deixar. Se eu colocasse assim, um pequeno de operários e arqueólogos, fica meio estranho, né? Agora, se eu só falar para vocês assim, um exército foi lá, vocês também vão entender. Então, núcleo é a parte principal, é aquilo que eu não posso tirar, certo? Depois vocês têm ali os tijolos, né, que são feitos lá na cidade. Ai, que lindo. Tá ali no material de vocês. Na tela fica mais bonito, né? Vejam que eles têm alguns desenhos aqui também, ó, da própria forma, né? Sim, é verdade. D. Na tela fica bem mais bonito. Compare a frase original com a reescrita a seguir, na qual se exclui o substantivo exército, ó. Os operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro, que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Qual é o sujeito da forma verbal parecem agora? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos, ó. O que acontece aqui? O que é o principal? Quem são os núcleos? Agora eu tenho dois núcleos. Eu tenho operários Arqueólogos. e arqueólogos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho que tipo de sujeito? Qual é o sujeito que tem? Composto. Composto. Sujeito composto, né? Lá no de cima, onde meu sujeito é exército, que tipo de sujeito eu tenho? Simples. Simples e composto tem que ficar bem guardadinho na cabeça de vocês, tá? Tá. Já tá. A música do na minha cabeça, não esqueci até do
Isso. Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? No primeiro, nós temos a ideia de coletivo, né, de muitas pessoas trabalhando, arqueólogos, operários, que estão fazendo alguma coisa, né? Já na reescrita, a gente não tem essa ideia, é como se fossem só essas duas pessoas fazendo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui ao lado, em roxinho, nós temos o que são frases. Quem consegue me dizer a diferença entre frase e oração? Uma frase não tem muita demora, não tem muita enrolação e tem pontos e por acaso também não precisa ter um verbo, pode ser só ter coisa. Já uma oração é necessitado ter um verbo. Correto. Então, vocês podem anotar aí também quem não lembra disso. Oração precisa ter um verbo, né? Precisa ter um verbo. E a frase, ela pode ter um verbo ou não, mas ela precisa ter um sentido completo. E aí, nós temos alguns tipos de frases, ó. Nós temos a frase declarativa, né? Quando a gente faz uma declaração, quando a gente afirma alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa. A imperativa é quando a gente dá uma ordem, faz um pedido. Quando eu digo assim, entre, né? Alguém bate na minha porta, eu digo, entre. Eu estou fazendo um convite, né? Quando eu digo para vocês, copiem, eu estou dando uma ordem, copiem, não, aí já não é um convite, né? A optativa é aquela frase que me expressa um desejo. Então, faça uma boa viagem, que Deus te abençoe. É uma frase que expressa um desejo. E a exclamativa, ela expressa uma admiração. Uma admiração. Então, a declarativa é o que mesmo? Declarativa, vou expressar um fato. É uma afirmação, uma negação. Eu digo, não fiz os deveres. Eu estou fazendo uma declaração. É uma declarativa. Negativa, né? Mas é uma declarativa. Quando eu digo assim, eu peguei o ônibus errado, é uma declarativa também, né? Eu estou afirmando alguma coisa, né? Ou negando, certo? Então, eu tinha pedido, falta mais essa 16 aqui, né? Lá e acolá. Compare a frase retirada do texto e sua reescrita. A original é essa aqui, ó. Todas recomendadíssimas. E a reescrita, todas são recomendadíssimas. Qual a diferença nela? Ó, aqui em cima nós não temos verbo, mas aqui eu coloquei o verbo ser, que conjugado é são, né? Todas são recomendadíssimas. Então, na primeira... de uma frase com uma oração. Exatamente. Então, aqui ao lado vocês escrevam assim, frase, e aqui oração. Porque tem verbo, né? Coloque oração, pois tem verbo. Outra coisa que vocês têm que saber também, o que é uma frase e o que é uma oração. Tá? Bem claro, tem que ficar na cabeça, que é bem fácil. Oração tem um verbo. Então, anote. Aqui nesse aqui, ó. Todas recomendadíssimas é frase, e todas são recomendadíssimas, é uma oração, pois tem o verbo ser, né? São. Anotem que depois fica fácil de estudar isso aí. A reescrita alterou o sentido da frase original? Não, né? O fato de eu colocar ali o verbo continua dizendo que todas são recomendadíssimas, né? Não alterou em nada. Sabendo que a frase original é nominal porque não tem verbo, e que a reescrita é verbal, pois tem verbo, explique com suas palavras a diferença entre frase nominal e frase verbal. O que é uma frase nominal? É aquela que não tem um verbo, que é um substantivo, um núcleo. Que não apresenta verbo, né? Que o meu núcleo é um substantivo, correto. Isso. E a frase verbal? Ela tem um verbo. Tem um verbo, exatamente. Fácil, né? Bem simplesinho, bem tranquilo. Quem fez os exercícios conseguiu captar bem isso, agora quem não fez aí já tá com um probleminha aí, né, gente?
É importante vocês fazerem as atividades sempre, sempre, sempre. É aqui que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, tá? Letra D. As demais frases do texto são verbais ou nominais? Vamos ver aqui. Lá e acolá é verbal ou é nominal? Lá e acolá. É o nominal? É nominal, né? Não tem verbo? É nominal. E as outras? As outras a gente tem uma mistura aqui de frase verbal e frase nominal, né? É tipo uma mistura, todo texto tem uma mistura. Então, nós temos aqui no título nominal e o texto nós temos as verbais, né? Por exemplo, aqui todas recomendadíssimas é outra nominal, né? Depois, nos outros lugares, a gente tem um verbo, ó. Conhece, tem, criou, vão, são verbos, né? Então, tirando o título e essa última frase aqui, que são nominais, o restante é tudo frase verbal. Certo? Vamos aproveitar que vocês... Eu ainda tô Oi? fazendo, eu ainda tava fazendo, sempre fazendo EAD. Vamos agora fazer a AD. Então faça. Qualquer coisa, pede ajuda aí, não tem problema. Deu? Sim, ô prof, será que é possível fazer um texto sem nenhum verbo? É possível. Ai, eu acho que eu não ia conseguir. O menor texto do mundo, prof. Não, e texto grande, gente. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Sério? Depois eu vou mostrar para vocês um texto sem... Vou mostrar. Cara, então essa pessoa é um gênio. Eu acho que até na apostila de vocês, não sei se tem na apostila de vocês o exemplo, mas depois eu vou dar uma olhadinha e mostro para vocês, tá? Olha o que eu quero que vocês façam. Que já deixem, vocês estão na página 11, que já deixem anotado aqui, ó. Tarefa para segunda-feira, dia 17, tá? Eu vou anotar aqui também. É página 11 ali no exercício 17. Exercício 17 até o exercício 21. Tá? É pouca coisa, tem bastante coisa para vocês lerem. Então, é página 11, 12, 13. Exercício 17 a 21. Todo mundo anotou? Sim. Coloquem ali. Página 11, 12, 13. É dia 17, certo? Para segunda-feira. Então é o dia 17? 17. Exercício 17 a 21. Tá? Agora a gente vai lá para o caderno de atividades. Ontem nós começamos a corrigir e nós fomos até a atividade de número 8, eu acho. Não recordo bem, mas eu acho que até a número 8 a gente foi. É isso? Deixa eu conferir, porque eu acabei de pegar o negócio. Então veja lá. Eu sei que essa questão de número 5 a gente A gente parou, eu acho que na 10, não lembro. A questão de número 6 foi 7, 8, eu lembro ter feito. A 9. Então, a questão 10. Vamos lá na questão 10. Lá na questão 10, diz assim: transforme as orações sem sujeito em sujeito simples ou composto. Olha só, por que essa oração aqui, essa frase, ela é oração sem sujeito? Porque ela tem um verbo que me indica... Tempo, natureza. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Nossa, eu falei... Não tem como perguntar quem inventou. Exato. Então, nós vamos colocar assim, o vento estava forte ontem à noite. No caso, hoje, né? O vento está bem forte, né? Sim, o meu pai tem um trabalho e ele colocou um negócio para uma bandeira. A bandeira caiu. E depois eles tiveram que erguer. Eu coloquei, ventou forte e o barco balançou ontem à noite. Não, mas daí não precisa tudo isso. Se você colocou ventou,
o verbo continua o mesmo, ó, continua sendo um vento. Continua sendo um verbo de... Vento vai ser nas duas hipóteses. tem que trocar o verbo ventou por um substantivo. Então, o vento estava forte ontem à noite. Não precisa dar mais complemento para a frase, tá? Tem que tirar esse ventou, tem que sair. E entrar o vento no lugar dele. Tá? Se não continua o mesmo verbo de fenômeno da natureza. A outra. A moto foi vendida. Aqui. Não, prof. Ela na B da 10. Eu li errado, tá aqui, ó. Choveu sem trégua. Choveu também é um verbo indicando o fenômeno da natureza, né? Como que nós vamos falar? Chove sem trégua. Chove continua sendo verbo. Ah, chove continua? Claro, vamos colocar. A chuva caiu sem trégua. Isso, A muito chuva bem. caiu chuva... sem trégua. Ou não deu trégua, né? Também podia ser assim, a chuva não deu trégua, ou a chuva caiu sem trégua. Tá certíssimo, muito bem. A outra é, nos Estados Unidos, nevou intensamente nessa semana. Ó, meu verbo indicando o fenômeno da natureza e que faz com que a minha oração não tenha sujeito. Como é que nós vamos pôr? Oi. Neva? Nos Estados Unidos, a neve caiu intensamente. Certo, nos Estados Unidos, a neve caiu intensamente nesta semana. Né? A neve, vamos trocar nevou, que é verbo, pelo substantivo neve. A neve, toda e qualquer palavra que a gente colocar um artigo na frente, ela passa a ser um substantivo, tá? Tudo bem até aqui, então? Sim, a professora, no dia que eu fiz isso dali, eu tava tão confusa como o que era sujeito ou não sujeito, sem sujeito, que daí eu comecei, eu fiz umas frases bem sem lógica, só pra só para fazer, mas aí, sim. Professora, eu não entendi, professora repete, a professora repete, tá? O que não pode é vocês ficarem fingindo que estão entendendo, porque depois lá na prova, né, pergunta, tira a dúvida. Eu tô aqui 1 hora com vocês para explicar o conteúdo, certo? Certo. É claro que eu achei nunca que eu tinha entendido no dia, e daí, de repente, chegou aquela questão e fiquei, e como que eu faço? Daí eu coloquei a primeira coisa que... Eu nunca me neguei a repetir para vocês a explicação, né, gente? Por favor. 11. Nunca? Quando vocês me pedem explicação, não. Eu me neguei nunca. uma vez... Ah, tá. Eu achei que eu você estava... assim, é que às vezes minha voz parece meio irônica ou alguma coisa desse. Então, vamos lá. Transforme o sujeito simples em sujeito composto. Faça as adaptações necessárias. O professor entrou na sala. Como que eu nós vamos coloquei. Os alunos e o professor entraram na sala. Os alunos e o professor entraram na sala. Eu coloquei junto a diretora entraram na sala. O professor, a diretora e os alunos entraram na sala? Tá bom. A Não, moto eu só coloquei foi o professor junto à diretora entraram na sala. Certo. A moto foi vendida? A moto e o carro foram vendidos. Foram vendidas. Veja que aqui eu tenho um sujeito simples, meu verbo no singular. A partir do momento que eu tenho um sujeito composto... Eu vendi a moto. Não, meu anjo. Olha aqui, ó. Sujeito simples para composto. Eu vendi a moto, continua no singular. Sujeito simples. Tem que pôr a moto mais alguma coisa, que a moto, a bicicleta, a moto e o carro foram vendidos. Eu coloquei carro também. Certo. Letra C. Meu amigo assistiu ao jogo de basquete. Meu amigo e meu irmão assistiram o jogo de basquete. Correto. Pode ser meu amigo e eu assistimos o jogo de basquete também, né? Meu amigo eu coloquei e meu irmão. E meu irmão assistiram, correto. Prof. Oi. Eu acho que só você vai entender essa frase que eu fiz agora. Ui, meu Deus. A próxima diz assim, Marcos não compareceu à reunião. Aí eu coloquei, Marcos, Franciele e Luísa não compareceram à reunião. Entendi. Marcos e Sônia, pode ser, não compareceram, né, à reunião também. Exatamente.
Letra E, o celular apresentou defeito. Pode ser o O celular celular e o computador. e o computador apresentaram defeito, né? Com M, ó, Eu coloquei apresentaram. o celular e o tablet apresentaram defeito. Correto. E a número 12. Os dois verbos destacados estão na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. A qual verbo essa afirmação se refere? A2. A 2? Eu coloquei ao verbo falaram, pois na frase 1, as duas primeiras palavras, os operários, revelam quem é. Certo. Aqui, né? Quem Não, trabalhou a noite mas toda isso para foi- concluir a obra e precisam de um descanso? Os operários, correto. Já nessa aqui, nós não temos uma referência, né? Falaram, alguém falou, Quem correto. falou? Quem falou? Então, Não sei quem falou. Vamos ver se vocês acertaram. Acertaram, é isso aí. Correto. Agora, alguma dúvida, gente, aí em alguma atividade? Não, Agora que a gente fez e coisou e corrigiu, agora eu entendi. Tô aprendendo começando a melhor. entender? Isso, tô começando a entender o que é Certo. indeterminado, o que é oculto, o que é sem... Então, agora vocês vão voltar lá para a apostila de vocês na página 11 e vão começar a fazer a atividade que eu disse que era para fazer de deveres, tá? Comecem a fazer, vão fazendo, leiam uma por uma e vão tirando dúvidas com a professora, tá? E esse aqui, assim, a gente vai fazer a correção na segunda-feira. Ok. Comecem a fazer agora para a gente poder fazer a correção e tirar as dúvidas que por acaso vocês tenham. Tá? Alguma dúvida, gente? Por enquanto ainda não. Então, tá. Eu tenho que apontar meu lápis. Tá, então fechem o microfone. Tá bom, vou fechar. Isso. Qualquer dúvida, é só assistir essa aula de novo. Tem dúvida? Fez as atividades, ficou com dúvida? Anote a sua dúvida para perguntar para a prof depois, tá? Aí qualquer coisa é só me chamar para tirar as dúvidas.